Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. E hoje, pessoal, trago 3 assuntos bem interessantes pra gente conversar. Eu queria começar falando sobre o Kaique Pro. Ele que tá 100% recuperado em relação à cirurgia que ele fez, treinando já focado aí pra próxima temporada. Espero que o Nihil libere ele pra competir agora em 2026. E o Kaique mostrou um pouco do físico. Se tratando do Kaique, vocês já sabem como funcionam as atualizações, correto? Dificilmente você vai ver o Kaique mostrando o shape por completo, nem que seja só em uma pose, né? Então ele mostrou aqui um pouco da perna, tá certo? E aqui, né, surpresa nenhuma em relação ao formato e o volume, cara, a perna do Kaique tá muito impressionante. O arredondamento do vasto lateral, inclusive, tá? Parece ter tido ainda mais melhorias e o nível de separação muscular tá excelente, dado em vista que o cara ainda nem iniciou, né, cara, o pré-contest dele, então ele tá num condicionamento físico muito bom. Aí depois ele fez aqui um duplo bíceps de frente, não dá pra ver muita coisa, porque dessa vez nem de regata o Kaique tá, infelizmente, né? Ele tá com essa roupa aí quase que de enfermeiro, mas uma das coisas, pessoal, que ele disse foi que o Nihil pediu melhorias em relação às costas e o tríceps. O tríceps dá pra ver, né, cara? Parece que de fato realmente ele melhorou o volume, o arredondamento ali da parte baixa dos braços, né? No peitoral de lado aqui, ó, dá pra ver que o braço, né, parece estar mais arredondado assim de lado, mas é claro que tem aquela pergunta, né? Esse arredondamento a mais que ele tá mostrando agora nessa fase da preparação vai se manter quando ele estiver mais seco no palco? É possível, tá? Porque, como vocês podem ver aqui nesse trecho, o Kaique ele tem um tríceps completamente saltado e dividido, né? Você vê com perfeição a cabeça lateral, a cabeça longa, inclusive a cabeça medial, que é uma das porções mais difíceis de você ver ali do tríceps, né? Tendo esse formato, esse volume. Então, assim, se formos falar dessa atualização, não tem muita coisa pra explorar, tá? Ele não mostrou muito do físico, né? Só umas posezinhas ali bem rápido, entendeu? Foi até, né, mais escondido do que geralmente ele fazia antigamente. Porém, pessoal, eu quero aproveitar um pouco desse assunto pra continuar falando sobre algumas coisas que eu tô curioso em relação aos próximos passos dele. O primeiro é em relação à correção das poses. Quem viu o Pittsburgh Pro claramente percebeu que as poses do Kaique poderiam sim ter sido melhores executadas. Algumas ele acertou com maestria, tá? Por exemplo, a expansão de dorsal de frente, que ficou muito encaixada, né, cara, e com pouquíssimas falhas. Inclusive, tá, acho que as proporções dessa pose aqui do Kaique são ótimas por conta do encaixe ali do peito com o ombro, né? Então, assim, é uma pose que tem muito potencial. Quero muito ver como ele vai ficar quando ele tiver ainda maior de volume. Peitoral de lado também, né, cara, o nível de detalhes e o uso das principais características que ele tem foram excelentes. E a pose clássica também ficou muito boa, cara. No geral, ele ficou bem clássico, né? Ficou bem estiloso e eu também gostei dessa pose. O problema, né, pessoal, foi que nas principais poses ele acabou errando. Poses de confronto. O duplo bíceps de frente, por exemplo, foi a minha maior decepção, porque era uma pose que eu não imaginava ver o Kaique executando desse jeito, né? Porque como eu tinha visto com antecedência o shape dele, eu tinha uma noção do que ele poderia ter apresentado. Então esse posicionamento de pernas, a quebra do quadril também exagerada ali pro lado direito dele, simplesmente não, tá? Aquilo não ficou legal. Deixou ele desproporcional demais, né, cara, de tronco e pernas. Pra vocês terem uma noção, comparem a pose que ele fez naquele vídeo de 6 semanas antes do campeonato e a pose do dia do show. Totalmente diferente. Mas o mais importante, pessoal, é o duplo bíceps de costas. Pera aí, Carlos, pera aí. O Kaique, ele tem um problema irreversível nas costas dele, a anatomia da dorsal não ajuda, não tem como melhorar. Pessoal, eu já fiz um vídeo bem completo falando sobre as costas dele aqui no canal, recomendo vocês assistirem, tá? Mas resumindo pra vocês é o seguinte, eu ainda não tô convencido 100% de que há uma lesão naquela região, tá? E caso tenha, eu não vou excluir, né, 100% também essa possibilidade, claro, ainda há como, por meio de pose, contornar esse problema de uma maneira que, no mínimo, dá pra fazer uma pose harmoniosa, entendeu? Com alguns ajustes, dá pra melhorar consideravelmente o desenho anatômico da parte baixa. No vídeo anterior, eu até mostrei pra vocês de um ângulo mais de lado ali como o Kaique fazia pra deixar aquela parte baixa das costas com mais espessura na pose de mens. Eu não sei se vocês lembram, mas como eu sei que algumas pessoas ficaram ainda com dúvida, né, principalmente agora que é um duplo bíceps de costas e não mais uma pose de mens, eu quero trazer outro exemplo, beleza? Matheus Menegatti. Vocês já notaram que o desenho anatômico da dorsal do Menegatti é bem semelhante à do Kaique? Ou seja, toda a região da borda inferior da dorsal fica quase nula, enquanto a região ali da borda superior fica mais evidente? Bom, eu acho que agora dá pra perceber isso claramente, né? Muitas outras pessoas vão falar sobre esse assunto, e é o seguinte, cara, o Menegatti, sendo um exímio posador, tá, de confronto que ele consegue trazer um nível de espessura visível para a parte baixa da dorsal por conta da pose
e tudo fica proporcional. Então o Kaique, a partir de agora, precisa conseguir engajar aquela parte inferior na pose, seja pela posição do quadril, pela curvatura na lombar que ele pode utilizar, né? Ou seja, o quanto ele vai tentar comprimir o tronco na pose, pode ser também pela contração ou principalmente o relaxamento ali da região abdominal, que é o core, tá? Que tem muito a ver com a parte baixa das costas. É só você ver, por exemplo, como os atletas fazem uma remada para marcar a árvore de Natal, né? Você tem que usar também ali um pouco da sua parede abdominal, tá? Para você mostrar aquelas estriações. Então isso tá assim muito interligado com o duplo bíceps de costas também. Olha o Kai Greene, né? Quando o Kai Greene ia fazer o duplo bíceps de costas, ele relaxava a barriga lá para frente para conseguir fazer uma curvatura lombar maior e deixar toda aquela região inferior mais densa. Enfim, pessoal, é um assunto bem complexo, tá certo? Mas é aquilo, cara, eu acredito que é bem possível. Se ele estudar bastante, né? Ele, assim, cara, ele tem que colocar em prática aquele lado nerd dele, sabe? Assistir e reassistir a apresentação individual várias e várias vezes, prestar atenção nos confrontos, ver o que ele poderia ter melhorado em relação ao posicionamento dele ali de tronco e pernas, comparar imagens dele também, né, de semanas antes do palco com o dia da apresentação, ver também ali como as poses dele foi mudando, né, pra achar o equilíbrio perfeito e, cara, que tudo flua direito no palco. Enfim, é mais ou menos isso. Mas o segundo ponto, pessoal, que eu tô curioso em relação ao Kaique é sobre a cirurgia, o resultado. Como isso vai impactar positivamente no visual dele. Como a parede abdominal do Kaique sempre foi um dos principais pontos fortes, é óbvio, né, cara, que a diástase abdominal que ele vinha tendo e também, né, o crescimento ali da hérnia umbilical tirou muito da estética dessa região. E dependendo de como tudo vai ficar, o abdominal e coxas pode passar por uma mudança muito grande. E outro ponto importante, né, cara, a confiança dele vai subir. Dá pra perceber que lá no Pittsburgh Pro, o Kaique tentava algumas vezes esconder a linha de cintura dele com a mão na frente. Isso também, né, me fez acreditar que pode ter sido esse um dos motivos que também levou ele a esconder tanto o físico na temporada passada. Basta a gente lembrar, por exemplo, naquela ocasião que ele estava posando com o Júlio Balestrin, ele não mostrou a parede abdominal completa quando ele tinha oportunidade, né? Ele ficou focando ali só no serrátil e no oblíquo. Então o Kaique, ele vai ter uma postura mais calma no palco a partir de agora, acredito eu, porque não vai precisar ficar escondendo algo que incomoda ele. Isso, claro, né, pessoal, dependendo do resultado, como é que vai ficar esteticamente falando. E quem sabe talvez ele não comece até a fazer mais atualizações do físico dele daqui pra frente, né? Mostrando mais o shape de fato. Bom, pessoal, agora eu quero mudar de assunto porque eu quero falar sobre o Leandro Pérez. E aqui eu vou reforçar algo que eu já disse no canal, e caso eu não tenha dito, né, tenha ficado ali só pra mim mesmo, fica registrado aqui, o Pérez é um dos caras que eu mais acredito no Brasil. E não, tá? Eu não converso com o Pérez no off, não tenho amizade com ele, como eu vi um cara comentando, né, cara, em outro vídeo que eu fiz sobre o Leandro Pérez. Tanto é, pessoal, que pra ser bem sincero com vocês, eu tenho a sensação de que talvez o Leandro Pérez não goste muito de mim ou do meu conteúdo, né? Isso, claro, se o Leandro Pérez talvez possa até nem saber que eu exista, tá? Porém, eu não sei porque eu tenho essa sensação. Mas eu elogio o pessoal, eu dou os méritos pra quem eu acho que realmente merece, entendeu? E o Leandro Pérez é esse cara, sinceridade total aqui com vocês. Bom, explicando isso, porque agora eu vou começar um pouco a falar sobre essa última atualização dele aqui, é o seguinte, cara, ele fez um primeiro round de poses aqui nessa luz. Pra ser bem sincero com vocês, cara, o Leandro aqui nessa fase de preparação não é nem a sombra do que ele é no palco, o cara se transforma demais na reta final, né? Pra gente inclusive ter uma noção disso, basta olhar essa pose aqui, o peitoral de lado. Aqui na atualização, ó, sim, ele tá com um volume incrível, o posterior de perna dele tá simplesmente bizarro, a qualidade dele tá relativamente boa, mas isso aqui não se compara a isso aqui, cara. O nível de arredondamento que ele traz pro palco, né, é brutal, sabe? Os ombros, né, ficam mais 3D, então assim, a diferença é muito grande. A separação que ele tem, né, com o braço ali também é muito aprofundada. O peitoral ganha um formato muito mais agradável. Então assim, cara, no geral, as proporções dele melhoram demais quando ele tá no palco, tá? Não dá pra levar em consideração muito essa atualização aqui. É aquilo que eu falei com vocês sobre a atualização do Gunley, né? Se o cara não é extremamente arredondado nos ventres musculares, dificilmente ele vai conseguir surpreender no off-season, porque a camada de gordura e água tira ainda mais do formato muscular do atleta. Então dificilmente a gente vai ter uma noção real da evolução do Pérez atualmente, né? Só vamos conseguir ver a transformação de maneira mais nítida quando ele estiver mais próximo da competição, né? Ou pelo menos ali de um nível de físico próximo de palco, né? Ou em alguma pose bem específica, como por exemplo essa daqui, ó, esse duplo bíceps de frente que ele postou no Instagram dele. Cara, a sensação que eu tive olhando isso aqui não foi só que ele conseguiu melhorar o V-taper dele, que
que é algo que definitivamente vai ajudar muito, mas também os braços, cara. Esse grupamento muscular, ele vem ficando cada vez mais impressionante no Pérez, que parece que ele evoluiu ainda mais, né, velho? Tanto é, pessoal, que eu tô gravando essa parte aqui depois, tá? Olha essa atualização que o Pérez fez aqui no stories dele, mano. Olha o braço desse cara. Monstruoso, velho. E agora voltando pro vídeo, mas a única coisa, pessoal, que eu espero é que ele consiga melhorar também, além de tudo, né, que ele já vem mostrando evolução, são nas poses, tá? O Pérez, ele não é um cara ruim de pose, mas claramente ele não é 100% afiado em alguns pontos chaves. Ativação da perna, por exemplo, né? Muitas vezes ele não aprofunda os cortes como ele poderia fazer, e quando ele acaba aprofundando, tem muitas horas ali que ele deixa a separação do reto femoral se perder ao decorrer da pose. Tem também um jeito, né, cara, que ele deixa a linha de cintura e a caixa torácica no peitoral de lado. Imagina, por exemplo, essa pose aqui do Pérez, com a caixa torácica sendo um pouco melhor utilizada e com a linha de cintura mais pra dentro, como não ficaria. A pose do Pérez, né, cara, no peitoral de lado, em relação à proporção dela, o jeito que ele apresenta, lembra um pouco do Kai Greene, sabe? E convenhamos, né, pessoal, o peitoral de lado do Kai Greene, apesar de ser monstruoso, era aquela pose que ficava bem nítido a diferença dele pro Phil Heath. E uma grande parte dessa diferença era justamente por conta da execução da pose, pela linha de cintura e pelo posicionamento do tronco, né? E voltando pro Pérez, outra coisa que eu também falaria seria em relação à postura dele, sabe, cara? Talvez ficando mais ereto na pose ele possa ficar mais impressionante, né? Tipo o Chris Buster, sabe? Afinal, como ele tem 1,80 m de altura, eu não acho que é uma boa ideia você perder esse fator que pode jogar muito a favor, entendeu? Do atleta que é mais alto. Bom, mas o Pérez é um cara inteligente e muito importante. Tem uma equipe inteligente ali por trás dele também guiando, né, cara? O Donaire, por exemplo, nesse vídeo aí ele dá um toque muito importante pro Pérez em relação à ativação da perna. E o Chicória, que é o atual treinador dele, ainda complementa de um jeito que pode funcionar muito da seguinte maneira, tá? O Donaire, ele diz pro Pérez ativar a perna dele do jeito que ele se sinta mais confortável, para que no palco ele consiga lembrar com mais facilidade. E o Chicória, logo em seguida, diz pro Pérez que talvez ele nem precise abrir tanto as pernas assim para mostrar, né, os adutores, porque com a base mais fechada, ele já mostra o suficiente, já tá sendo mais do que necessário, entendeu? Então assim, não precisa estar com a perna toda aberta para mostrar largura nesse grupamento muscular. A dica do Donaire é autoexplicativa, né? Ativando do jeito que ele fica mais confortável agora, no palco, obviamente, ele vai lembrar com mais facilidade, isso é fato. Sobre a dica do Chicória, é algo que precisa ser testado, tá? Podemos olhar, por exemplo, o caso dos atletas old school contra os da atualidade, né? Tópico que inclusive eu já trouxe aqui no canal. Anteriormente, pessoal, Chris Cormier, Ronnie Coleman, Flex Wheeler, Kevin Levrone, enfim, tá? A grande maioria ativavam a perna focando na separação ali do vasto medial, do reto femoral e do vasto lateral, ou seja, quadríceps. O foco era nisso por conta do arredondamento. E claro, né, porque trazia um lado mais estético pra pose. Hoje em dia, pessoal, o foco é praticamente só na largura, né, sendo o ponto principal ali os adutores. Então é por isso que hoje temos o Derek Lunsford, né, com a perna toda aberta no duplo bíceps de frente. Outros atletas também estragam, né, cara, a estética da perna por conta dessa base aí que foca só nos adutores. E no outro vídeo, né, que eu falei um pouco sobre isso, o exemplo que eu citei foi o Samson Dauda, né, cara, compara a base do Samson Dauda versus a do Ronnie Coleman. O Samson Dauda, ele tem uma rotação externa de joelho bem marcada, né, uma base mais aberta ali que acaba mostrando realmente os adutores, e o Ronnie, por outro lado, é mais fechado, né, focando mais no quadríceps em si. Eu prefiro a base old school, tá? É por isso que eu acredito que vai ser algo bem positivo e pode ser algo que vai fazer uma diferença grande para a estética ali da parte inferior do Pérez. Enfim, vamos ver no palco o resultado disso aí. E outro cara muito inteligente de palco, já mudando de assunto, é esse aqui, ó, Matheus Menegatti. Lembram do duplo bíceps de frente que ele fez lá no Tampa Pro? Assim que o confronto aconteceu, eu fiz questão de dizer, né, cara, não parecia ser o mesmo Menegatti, sabe? Aquele, né, de outras competições que tava com a estrutura tão bonita, né, cara, visualmente muito impactante. Dessa vez não, as proporções dele tava meio off, né, cara, meio fora de forma. E por que eu falo que o Matheus Menegatti é um cara bem inteligente em relação ao palco? Porque foi ele o cara que percebeu esse erro e que fez um ajuste fino para a próxima competição. Ele melhorou o posicionamento da sunga dele, então isso deixou o tronco dele mais encurtado, favorecendo assim a proporção de tronco e perna. Olha a diferença do duplo bíceps de frente dele no Tampa Pro para o do Texas Pro. Cara, assim, é outro cara. E agora, outra coisa que ele quer corrigir, já está corrigindo na verdade, é o erro de ficar pronto, né, no dia do show. E aí nesse vídeo aqui que ele acabou de postar no canal dele, ele fala sobre o peso atual dele.
que sabemos, né, que tá por volta ali de 117 quilos, e comenta que dessa vez a lapidação do físico vai ser diferente, porque na última semana do Tampa Pro ele tinha perdido 9 quilos para competir em uma semana, então muito provavelmente dessa vez ele já vai chegar lá no Arnold muito mais próximo do peso de palco, né, que no caso, na verdade não, em relação ao peso que ele precisa bater na pesagem, que é de 109 quilos e 800 gramas, então assim, né, ele vai evitar fazer manobras mais agressivas na reta final, preservando mais um pouco o físico dele, e realmente, né, cara, já dá pra ver que ele tá realmente mais adiantado nessa preparação do que nas outras, porque as costas dele já tá mais 3D, né, mais encaroçada, e nesse trecho aqui que ele mostra o tríceps, dá pra ver, cara, já estriações ali na cabeça lateral, uma separação bem profunda também com o ombro, e depois ele faz o peitoral de lado, e a gente já consegue ver também ali detalhes, né, na porção clavicular do peitoral dele. É aquilo que eu falei pra vocês recentemente, o Menegatti, ele tá com tudo pra fazer uma preparação perfeita, né, cara, pra mostrar o melhor físico da carreira, e isso pode ser o suficiente pra fazer com que ele ganhe o título do Arnold Classic Ohio. E caso ele consiga fazer isso, que obviamente não vai ser tarefa fácil de jeito nenhum, ele fica inevitavelmente muito próximo de disputar o título no Olympia. Então assim, cara, eu fiquei muito empolgado com esse último vídeo que saiu do Matheus Menegatti, porque mostra que ele realmente tá bem condicionado, tá bem adiantado, pelo que ele falou, né, em relação a essa competição aí no Tampa Pro, que ele cometeu aquele erro, né, em relação a perder muito peso na reta final. Eu acredito que a estratégia agora vai ser muito diferente da com que foi utilizado lá no Tampa Pro, e como ele não tá tão desgastado assim, né, porque no ano passado ele competiu 3 vezes seguida praticamente, nesse Arnold Classic Ohio o físico dele pode ter uma mudança muito grande. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desse físico que o Matheus Menegatti vem mostrando, desse condicionamento? Também queria saber a opinião de vocês em relação a essa atualização do Pérez, se vocês têm a mesma visão que eu, que é um cara que tem muito potencial, eu acredito realmente bastante nele, e claro, né, sobre o Kaique Pro, que, mano, infelizmente, né, cara, sofreu um baque lá naquele Pittsburgh Pro, mas quem acompanha o Kaique sabe, vale a pena confiar no cara, porque ele trabalha muito, é um cara que você se torna fã não somente pelo shape, mas pela personalidade dele. Então assim, cara, eu acredito que merece outro voto de confiança. Tô ansioso pra se ele vai fazer ou não, né, atualizações ali mais, digamos assim, mostrando um pouco mais do físico dele. Eu espero que ele faça. Quero ver muito como ficou ali o resultado na parede abdominal dele, né, cara? Vai ser muito da hora se voltar ao que era. Então é isso aí, rapaziada, tá? Lembrando, suplementos de qualidade, você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu! É nóis!